Tá tomando cuidado com o Frank? Entendeu a pergunta que eu fiz? Se você não entendeu, provavelmente é porque você pulou algum vídeo. Provavelmente o vídeo anterior. Então, explicando. Esse vídeo ele não é o primeiro. Ele é um vídeo na sequência de uma série de vídeos. O que eu sugiro se você está chegando aqui agora? Que você volte lá para o primeiro vídeo da série, onde eu falo sobre mapa de objetivos e venha seguindo. O vídeo anterior, ele foi dividido em algumas partes. E essa é a segunda parte dessa divisão, onde eu vou falar sobre KPIs. Então, se você está seguindo na sequência dos vídeos, eu falei de mapa de objetivos, depois falei da pergunta foco e entrei nos indicadores, onde a primeira parte foi SMART. E agora a segunda parte, que é esse vídeo, eu estou falando de KPIs. O projeto Fermata é um projeto que visa ajudar os indivíduos a se tornarem melhores, fazer com que os praticantes de música, sejam eles profissionais ou amadores, consigam não só atingir, como sustentar esses resultados musicais almejados, aprendendo a desenvolver um dia a dia musical muito mais prazeroso e mais produtivo. Eu sou Pipo Furnari, sou músico, instrutor de música, e esse é mais um conteúdo do Projeto Fermata. Vamos lá então? O que significa KPI? São as iniciais de palavras em inglês, que significa Key Performance Indicators. Ou seja, traduzindo para o português, indicadores-chave de desempenho, que eu prefiro simplificar dizendo indicadores, simplesmente. Qual que é a característica desses indicadores? Eles têm um valor atual e um valor final, e entre eles uma métrica para mensurar, para medir o quão eu estou me deslocando de um ponto para o outro, quão perto eu estou do valor atual, o quão perto eu estou do valor final desejado. A gente poderia até dizer que é uma forma, por exemplo, de medir o ponto A para o ponto B, ou o ponto A para o ponto Bzinho. E quais podem ser esses tipos de métricas? Tem alguns tipos diferentes. Um é percentual, ou seja, de 0 a 100%, quanto eu já percorri desse caminho. Outro tipo pode ser uma atividade. Esse caminho pode ser composto de diferentes atividades e eu mensuro por cada atividade realizada. Ele pode ser feito por resultados. Então, eu consegui ou não consegui realizar determinado resultado. Isso fez com que eu me deslocasse mais ou menos dentro dessa linha. Outra forma é quantidade. Eu vou acumulando quantidades que me fazem chegar nesse valor final, que é uma quantidade também, uma quantidade almejada. E por fim, um comparativo. Então, em relação a um período anterior, quanto a mais eu quero fazer? E esse a mais é essa linha, né? Ou a menos, enfim. Ok, passado o conteúdo, agora vai vir uma explicação sobre como aplicar as informações desse vídeo usando o PDF que foi disponibilizado. Ok, e aí para isso eu preparei PDF relacionado com o conteúdo desse vídeo para você poder detalhar tudo isso no seu objetivo. Se você puder pegar agora o PDF, melhor, que aí você já vai acompanhando e fica bem claro. Uma vez que você tem esse SMART, e ainda assim, juntando com os materiais anteriores, teve o mapa de objetivos, depois teve a pergunta foco, e agora tem a pergunta foco relacionada com o SMART. E agora o último é o PDF dos indicadores, que é o que você vai acompanhar realmente no dia a dia. Porque tem um conceito aí muito importante que chama prestação de contas. Lembra que eu falei do auto-engano? É assim, é muito fácil você achar que está fazendo e não está fazendo, e vice-versa. Só que a partir do momento que você põe no papel, é como se você tivesse um chefe e tivesse que entregar um relatório para ele das suas atividades. Quem que é seu chefe? É seu sonho. Mas você tem que prestar contas para você mesmo, para que você tenha clareza
do que é a sua realidade de fato. Então esses dados não mentem, certo? Se você foi lá e marcou o que você fez a cada dia, no final da semana você vai saber o que você fez de fato. Detalhando então esse PDF, ele tem aí na primeira parte, né, o mês. Eu estou olhando aqui ele para ir guiando junto, tá bom? Mas eu estou aqui com você. Ele tem o mês que você vai, então vamos supor, 1º de janeiro de 2020, que nem no exemplo, você vai lá por janeiro de 2020, o mês correspondente. Aí vai vir objetivo, isso é um acompanhador de indicadores mensais. Então você vai colocar o seu objetivo mensal. Então você foi lá, colocou o objetivo por escrito, qual que é o seu objetivo, e aí embaixo você vai ter esses campos, certo? Vai ter o KPI, que você vai colocar primeiro o KPI mensal. E aí você vai escolher um dentre aqueles tipos que eu falei. Então vai ser numérico, vai ser percentual, enfim, você tem que ver o que se adequa melhor. Começa usando o percentual, por exemplo, e ver como é que é, ver se funciona. Por que é importante marcar qual que é o tipo do indicador? Para que você siga todo o acompanhamento com o mesmo tipo de indicador, né? Você não pode mudar no caminho. É que nem misturar metro com centímetro. Você precisa ficar dentro da mesma unidade. Ok, colocou isso aí e você vai ver que tem um campinho antes e um campinho depois, que é o quê? É o seu ponto atual, de certa forma o seu ponto de partida nesse momento, e o seu ponto de chegada final, para você poder ver quando você chegou na 4ª semana, por exemplo, ou na 5ª, na última semana, se isso corresponde, o quão perto ou quão longe está. Ok, aí foi para o seguinte, que é semanal, porque o mês é composto normalmente de 4 a 5 semanas. Então você vai ter o quê? O campo para preencher os objetivos semanais de cada semana, para chegar no seu objetivo mensal. Então no dia a dia é basicamente isso que você vai monitorar. No semanal você vai ter então o mesmo modelo, né? Você tem de onde você está partindo, de onde você vai chegar, qual que é o tipo de indicador que você está usando, só que nesse caso são 7, né? Porque a semana tem 7 dias. E aí vai ter, você põe o número do dia 1, dia 2, dia 3. E aí você acompanha e no fim da semana você vê o quão perto ou quão longe você está daquela atividade que você se propôs. E aí tem as 4 semanas, às vezes você vai ter que repetir a mesma atividade e continuar, se for uma atividade maior. Às vezes você acabou no meio da semana, você começa uma atividade nova. Com o tempo você vai pegando o jeito de já saber o que é um objetivo de uma semana para você. Você vai conhecendo o seu ritmo de produtividade, você vai conseguir ter mais precisão nisso. Então eu falei sobre Smart no vídeo anterior, falei sobre KPI nesse vídeo. No próximo vídeo vou trazer um exemplo que vai cobrir todas as 4 ferramentas, ou seja, o mapa de objetivos, a pergunta foco e os indicadores com o Smart e com o KPI, e vou finalizar a série entregando o plano de ação, onde eu vou repassar todas as atividades relacionadas com todos os vídeos, para que você possa, além de fazer um checklist, colocar tudo em prática. Então, se você está gostando desse conteúdo, faz aquilo que todo mundo fala que você deve fazer, ou seja, curte, compartilha, comenta, se inscreve, para você poder acessar mais desses conteúdos e tirar suas dúvidas se você quiser. Caso no fim dessa série ainda não tenham sido respondidas todas as suas dúvidas, escreve nos comentários que eu gravo novos vídeos para responder essas perguntas.